Para falar um pouco mais sobre essa sugestão, sobre esse entendimento do Fórum das Entidades, a presidente da CDL Lajeado, a Câmara de Dirigentes Lojistas, a Giselda Ram, e também o vice-presidente de Relações Institucionais da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, o Eduardo Gravina. Bom, acho que talvez a Giselda, como poucos, vai saber da necessidade de ter um estacionamento rotativo para o comércio funcionar bem, né? E da falta que faz quando não funciona o estacionamento rotativo, porque daí as pessoas largam o carro ali o tempo que querem e a gente sabe que isso gera uma série de problemas. O Gravina também, como relações institucionais da ACIL. Então, são duas entidades muito importantes aqui do município de Lajeado. Falem um pouco mais desse estudo, de como é que vocês estão enxergando também a repercussão depois da apresentação dessa proposta. Bem-vindos, boa tarde. Boa tarde, Gabi e Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes. É muito bom novamente estarmos aqui, né, conversando sobre assuntos, né, que são pertinentes à nossa comunidade. Sim, nós estivemos reunidos na semana passada, o Fórum das Entidades, e nós conversamos sobre a ideia de deixar esse estacionamento, de prorrogar esse contrato para apenas 6 meses, né? Não mais por 1 ano. Claro que a gente entende que tem que também haver aí um tempo hábil para a prefeitura fazer essa nova licitação, mas a nossa ideia é que a gente já possa contar com uma nova empresa em 6 meses, para que essa empresa traga as melhorias que toda a população tem demandado, né? Tem solicitado de uma forma formal ou informal. Então, nós entendemos que 6 meses seria um prazo interessante. Isso. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde. Acho que, complementando um pouco o que a Giselda disse, não é nenhuma questão de uma nova empresa, né? A própria Estacione poderia participar de uma licitação. A gente entende que existem pontos a serem melhorados num novo edital, né? Que poderiam ser contemplados. E assim como todos os assuntos que o Fórum trata, o Fórum nunca é contra uma empresa, nunca é contra uma companhia, né? Tem esse assunto polêmico da Corsã, que a gente debate bastante, mas nunca é contra as empresas, e sim a livre concorrência, né? Que não fique na mão de uma empresa só e que seja o melhor para toda a comunidade. Essas mudanças, essas melhorias de um novo edital, quais seriam algumas delas e se vocês estão listando elas também para apresentar para a Prefeitura? Sim, nós estivemos participando de uma reunião de um grupo técnico junto aos vereadores, né? Eles nos convidaram para que a gente fosse levar as demandas. Então, estive eu e o Kiko, do Cindy Lojas, né? Nós participamos dessa reunião, que é uma reunião técnica, né, de um grupo técnico, e nós, sim, fomos demandados lá pelos vereadores para que a gente fizesse essas sugestões. Então, a gente se reuniu, né, nós conversamos enquanto Fórum das Entidades, todas as entidades juntas, e conversamos sobre algumas melhorias. Por exemplo, né, a gente acha que é fundamental modernizar esse sistema de cobrança no sentido de ter, por exemplo, parquímetros. Quando não há o fiscal para fazer a cobrança, que haja parquímetro, que não fique nenhuma quadra sem ter uma pessoa responsável por fazer essa cobrança. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa estaciona o seu carro, ela não tem créditos, não tem o aplicativo baixado no seu celular e ela não enxerga a pessoa ali para fazer a cobrança, ela sai. Quando ela volta, ela tem ali um aviso de que ela não tem créditos, aí já entra uma multa, né? Então, ou às vezes é debitado 1 hora. Então, esses assuntos, né, nós conversamos e achamos importantes, né? Se ter uma pessoa, ou então, se ter um parquímetro, resolveria. Uma outra questão importante também que foi trazido é um uso mais difundido do aplicativo. Poucas pessoas têm um aplicativo da Estacione, algumas têm uma certa dificuldade de utilizar esse aplicativo. Então, rever a forma como a pessoa coloca os seus créditos ali, debita a sua placa, né, para que facilite, porque nesse caso não precisaria nem de parquímetro e nem de um fiscal, né? Eu acho que um outro aspecto importante é dizer que o Fórum das Entidades e as associações que fazem parte, nenhuma é contra a cobrança do estacionamento, né? Assim como o pedágio, né? A gente entende que é necessário um investimento em rodovias, por exemplo, necessário cobrar o pedágio. Assim como para o comércio, é muito vantajoso, se estiver funcionando de acordo, se houver a fiscalização, que o estacionamento rotativo funcione de forma rotativa, né? Então, vai além dos fiscais da própria empresa que for assumir, né? Hoje da Estacione, se for a Estacione ou outra empresa ganhar uma licitação,
a prefeitura também tem que fazer a parte dela, né? A prefeitura também tem que fiscalizar as áreas de parada de 15 minutos, as áreas de carga e descarga, Estacionamento para necessidades especiais, idosos. todos esses tipos de vagas especiais. E também, nessa questão de o estacionamento ser permitido por 2 horas, que haja uma fiscalização de verdade, de fato. Para vocês, claro que se respeitado, isso funciona bem. Ou teria que aumentar ou diminuir esse tempo? Eu acho que a Giselda pode falar melhor que eu. A gente entende que 2 horas é um horário, é um período interessante, né? Se cogitou alguma coisa de aumentar o período na região próxima ao hospital, já que as pessoas vêm e em alguns momentos ficam mais tempo estacionados ali. Mas essa é uma questão técnica que nos técnicos da prefeitura, enfim, os próprios vereadores terão que avaliar isso, né? Mas a gente entende que 2 horas é um período bom, né? E que ele precisa haver essa rotação, essa rotatividade, para que as pessoas deem chance para outras pessoas estacionarem naquele local, né? O que a gente percebe hoje é que as pessoas deixam mais de 2 horas. Não há um sistema de alerta, de notificação, de que fique apenas 2 horas ou troque o seu carro de lugar, por exemplo. A gente tem lojistas, né, que colocam para a gente assim, eles deixam o carro estacionado toda a tarde na frente da loja, não importa se vão pagar 4, 6 horas, 2 horas, enfim, quanto for de estacionamento, mas não dá a oportunidade para que outra pessoa estacione naquela vaga, né? Então, realmente, se existe a cobrança, se existe uma empresa que está coordenando o estacionamento, é importante que ele seja rotativo, é importante que essas vagas sejam bem analisadas, vagas que são para portadores de necessidades especiais, para idosos, que se fiscalize mesmo se é um carro que tem o cartão do idoso que está estacionado ali, ou que tem algum indicativo de que realmente é um idoso, porque às vezes fica na dúvida quem que estacionou o carro numa vaga de idoso, por exemplo, né? Aí seria uma questão muito de fiscalização, então acho que conjunta, né, tanto da Estacione, que tem os fiscais ali, avisar o departamento de trânsito. Daqui a pouco as pessoas que vão estar escutando vão dizer, mas aí vocês estão sendo muito rigorosos, mas a legislação prevê que pode ser guinchado o carro que passa 2 horas. Daqui a pouco vai passar alguns minutos, é uma coisa, mas deixar uma tarde inteira, 5, 6 horas, não dá. Aí não funciona o rotativo, né? Deixa eu tirar uma dúvida sobre esse parquímetro que vocês falam. Porque nós tivemos parquímetro e eles foram retirados porque não tinha uso, mas era um sistema de moedas. Né? O parquímetro que vocês falam hoje seria com leitura de celular, essas coisas para facilitar. Com certeza. Talvez até no próprio canhoto que eles colocam ali no para-brisa também já tem um QR Code para a pessoa acessar direto um aplicativo. Era essa forma de facilitar? O parquímetro que tinha em Lajeado precisava quase uma graduação, pós-graduação para usar. Né? Então era algo completamente não convidativo, né? A usar. Verdade. Assim. Às vezes tu perdia mais tempo tentando botar o crédito, o fiscal já estava lá no teu carro multando, alguma coisa assim, enquanto tu estava tentando, ou numa fila, né? Às vezes tinha filas. Sábado eu lembro de ver filas em parquímetros, assim, que as pessoas não conseguiam utilizar. Então, com certeza, tem que ser um sistema que convide o usuário a utilizá-lo, né? Eu fui numa loja, só para pegar o gancho, fui numa loja ontem, fui pagar ali comprei um chiclete para minha filha, era 3 e alguma coisa. E aí eu pensei, não vou dar cartão para R$3,19, era uma coisa assim. Aí eu dei uma nota de 10 e a moça do caixa falou, tu não tem menos. Uma loja de brinquedos, uma loja grande. Ela não tinha menos. Eu falei, então vamos fazer no cartão. Tu me ajuda. As pessoas não usam mais dinheiro e moeda. Imagina num estacionamento rotativo, né? A gente falou já em algumas oportunidades aqui, Canela, Gramado, Porto Alegre, onde o parquímetro, acho que Bento também, né, Gabi? Bento também, foi citado aqui, locais onde o parquímetro funciona bem, né? Não sei se não aumentaria o custo daí para quem usa. Exatamente. A gente entende que hoje todo mundo tem celular, né? E tendo celular tem a facilidade de baixar um aplicativo ou de ter um cartão vinculado no seu celular. Então, é uma facilidade que existe, né? E nos locais onde o pagamento é feito por cartão, né, os créditos, né, eles são pagos via cartão, funciona muito bem. Então, a gente entende que uma cidade de 100 mil habitantes, um comércio pujante, um comércio que também está se disseminando para outros bairros da cidade, ele precisa dessa disciplina, dessa organização no trânsito. Então, realmente, o trabalho dos fiscais, com o trabalho da prefeitura, mais os parquímetros, com vagas bem sinalizadas. Isso é outra questão que nós colocamos, né? Tu me perguntou, né? Nos perguntou, Gabi, sobre as melhorias. A gente também solicitou que seja refeita toda essa sinalização,
que seja verificado se a pessoa está usando apenas uma vaga, porque a gente observa às vezes que se um carro estaciona mal o seu carro, ele compromete todo o estacionamento daquela quadra, porque aí ou fica mais para frente ou fica mais para trás, e aí às vezes se perde uma vaga. E às vezes vai o dia todo, né? Porque sai um, entra outro, continua. Se a pessoa chega, a vaga já está mal sinalizada, ela vai estacionar errado. E aí vai assim. Então, às vezes se perde uma vaga por um erro na forma de estacionar, né? Então, isso é bem importante que haja esse cuidado. Outra questão que nós colocamos foi para carga e descarga, que é bem importante, porque normalmente os caminhões, eles usam mais de uma vaga, porque eles são veículos maiores, né? Então, também a necessidade de ter um espaço adequado no centro, porque o comércio está ali, as lojas estão ali, e é necessário fazer a carga e descarga dessas mercadorias. Então, isso também precisa ser organizado, né? O Daniel do Americano manda uma foto aqui de uma moto que é utilizada, ela circula pegando as placas. E aí ele diz, não seria essa moto ter um aviso para que as pessoas soubessem para o que ela é usada? É o Daniel do bairro Americano aqui de Lajeado que manda o recado. Muitas reclamações sempre chegam em relação às motos aqui, a fiscalização dessa forma. Outro ouvinte, o Carlos, diz o seguinte, por que alguns monitores, mesmo com o motorista dentro do carro, não perguntam o tempo que o cliente vai ficar no local e colocam como 1 hora de estacionamento sem saber exatamente? Tem casos de pessoas ficando 15 minutos e pagando por 1 hora sem usar o serviço. 999-787885, a participação do ouvinte. Exatamente. Isso foi uma das questões que nós colocamos também, que sempre seja questionado, né, quando o motorista estiver perto, o tempo de permanência naquele local, né? E que, se a pessoa não está ali, que seja debitado 30 minutos. No mínimo, né? Essa é uma alteração que precisa ser feita, assim, para acalmar, assim, as pessoas, porque realmente... E essa moto, que também foi mencionada, essa moto, ela nem está prevista em contrato, né? Ela não poderia, por certo, estar circulando pela cidade. Então, a gente também solicitou que ela não seja mais utilizada. Isso é um ponto importante. Vocês pedem a exclusão da utilização da moto. Pedimos. O Fórum das Entidades solicitou. Se ela não está no contrato, eles nem poderiam estar usando ela. Exatamente. Se tem, assim, fiscais adequados, se tem parquímetro, se tem um aplicativo adequado. Por exemplo, outra questão que nós colocamos foram QR Codes, disponibilizar QR Codes em todas as quadras, para que a pessoa faça a leitura do QR Code, digite ali a sua placa e diga, eu quero 30 minutos, eu quero 1 hora, eu quero 2 horas. Facilitar o serviço. Né? A própria pessoa, ela se atende, né, naquele momento, né? Então, ou seja, eu acho que precisa haver uma maior comunicação, assim, em termos de como funciona o estacionamento. Hoje em dia é isso, né? Comunicação é facilitar para o usuário, especialmente para quem é de fora. Bom, a partir de agora, Giselda e Gravina, vocês têm alguma resposta da prefeitura? Se eles vão acatar, se não vão acatar? Está com eles, vocês não cobram essa resposta? Então, nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores essas sugestões. Para a Câmara. Nós, enquanto entidades, enquanto Fórum das Entidades, o que nós podemos fazer? Nós da CDL, fizemos um levantamento junto aos nossos associados das suas demandas, das suas sugestões. E nós recebemos e colocamos isso nesse documento e encaminhamos para a Câmara de Vereadores, que foi quem nos solicitou. Então, a Câmara de Vereadores, com seu grupo técnico, vai estudar esse assunto e, certamente, né, vão participar junto com o município, né, nesse novo edital. Também vão fazer as suas sugestões e terão os técnicos aí que farão a análise, porque nós, enquanto entidade, né, como dissemos, a gente faz sugestões, a gente vê o que as pessoas estão nos dizendo, nos apontando, e a gente leva à frente. E aí, os poderes, né, que são os poderes responsáveis por dar seguimento, eles é que vão fazer isso. Eu acho que a Glaucia já sinalizou que ela vai fazer a renovação, né, por 6 meses ou 1 ano, ela não especificou ainda o tempo. Independente disso, a gente acha que é a atitude correta a se fazer, para que se tenha um tempo para elaborar um edital. O fórum se compromete que, se for o prazo de 6 meses, em entregar um parecer ou fazer os apontamentos que achar pertinente, né? A gente considera que é um tempo suficiente para isso. Agora, se for para fazer o melhor edital possível, né? Se necessitar algum estudo que leve mais tempo, alguma coisa assim, então que se renove por 1 ano, então, mas que se tenha um edital como Lajeado merece, né? Como a comunidade merece. Não é só Lajeado, né? Acho que o comércio de Lajeado, ele acaba trazendo gente de todas as cidades, então não é algo só para Lajeado.